Água Viva. Palestra realizada em 19 de abril de 1963. Neville Goddard. O primeiro símbolo que nos é dado na Bíblia é o da água. Você o encontra no versículo 2, no capítulo 1 de Gênesis. Antes de seu primeiro ato criativo, nos é dito que Deus se moveu sobre a face das águas, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Antes de seu primeiro ato criativo, ele se movia sobre a face das águas. A água é um símbolo muito precioso para mim, por causa da minha primeira visão aos 7 anos de idade. Mas o que é essa água de que ele está falando? Aqui nos é dito no capítulo 2, versículo 13 de Jeremias: o meu povo cometeu 2 males, a mim me deixaram, a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Então aqui, ele agora se define como água viva. No capítulo 4, versículo 10 de João, nos é dito: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está dizendo a você, dê-me de beber, você teria pedido e ele teria te dado água viva. Aqui encontramos a mesma água viva. Ele está lhe dizendo que tem o poder de lhe dar água viva, que Deus definiu como ele mesmo. Então, o que é a água viva? Aqui, você ouve com atenção, pois agora temos a verdade. E isso está no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 19. Como na água o rosto responde ao rosto, assim a mente do homem reflete o homem. Agora vemos o que é água. Como na água o rosto responde ao rosto, assim a mente do homem reflete o homem, não a mente. A mente é apenas um refletor, reflete o homem, o poder operante. Ele tem água viva. Blake, de quem gosto muito e de quem falo o tempo todo, sua primeira visão foi a de uma árvore de anjos, aos 8 ou 9 anos. Então ele veio para a família e disse a seus pais que tinha acabado de ver uma árvore cheia de anjos. Seu pai, para torná-lo um menino sensato, preparou-se para lhe dar uma boa surra. Felizmente para Blake, sua mãe intercedeu e o salvou. Talvez seja para isso que servem as mães, para nos proteger de nossos pais violentos. No entanto, ele não foi espancado, mas o pai queria torná-lo um cidadão razoável, são, sólido, e ele estava vendo anjos em uma árvore. Esse é o primeiro pensamento que temos de Blake, de qualquer coisa dita sobre Blake, e o último pensamento é dito sobre uma vizinha que estava presente em seu leito de morte. Então ela foi para casa e disse a seus parentes que acabara de morrer, não de um homem, mas de um anjo abençoado. Foi isso que Blake ensinou durante toda a sua vida: nós nos tornamos o que vemos. E aqui uma vizinha poderia dizer que viu a morte não de um homem, mas de um anjo abençoado. Não, ele não se tornou imediatamente. E, sem dúvida, houve incontáveis momentos em sua vida nos 70 anos em que viveu, onde houve muitos momentos não angelicais, se você ler a história de Blake com atenção. Mas no final, ele cumpriu o que viu. Ao longo de seu maior poema, Jerusalém, esse pensamento permeia todas as 100 placas. Eles se tornam o que contemplam. Nós, cada um de nós. E então, qual é o seu conceito de si mesmo hoje? Seu conceito é realmente o que deveria ser? Um filho de Deus ou um filho da Sra. Brown? Doce e adorável como a Sra. Brown é, doce e adorável como seus pais são neste mundo, isso não pode ser comparado ao conceito que você pode ter de si mesmo, que é: eu sou o Filho de Deus. Se esse é realmente o seu conceito de si mesmo, e você olha no espelho de sua mente e vê tal conceito de si mesmo, pode não aparecer imediatamente em seu mundo, mas aparecerá. Pois por esta lei, nos tornamos o que contemplamos. Eu sei que quando eu tinha 7 anos, minha primeira visão foi a de água. Isso costumava me assustar. Aconteceu uma vez por mês até eu atingir a puberdade.
Eu sempre sabia quando estava chegando por causa desse humor que se acumulava em mim durante o dia. E sempre se repetia. Eu me tornaria um oceano infinito, e no entanto, eu era uma onda movendo-se sobre o peito desse oceano. Durante aquele intervalo da noite, eu era tanto oceano quanto onda. E como onda, fui lançado no ar e então recebido de volta para mim mesmo no seio daquele oceano. Foi uma experiência assustadora. Mas o oceano era um oceano muito bravo, um oceano turbulento. E depois passou quando cheguei à puberdade. Depois foi tomado por outro conceito de oceano, e desta vez, o oceano era água viva. Isso foi quando eu tinha 20 e poucos anos, talvez 20 ou 21, na cidade de Larchomont, em Nova York. Esta noite em questão, enquanto eu desaparecia deste mundo, tornei-me um com uma imensidão, eu não tinha circunferência, e tudo era luz dourada líquida. Mas não uma luz raivosa, era uma luz suave e pulsante. A coisa toda era suave e pulsante, e eu era isso e não havia nada além disso. Não havia onda agora, houve integração, integração completa. Eu era uma luz líquida dourada pulsante, viva. Durou a noite inteira. Pois quando acordei de manhã, meu livro que estava lendo estava no meu peito, um livro muito grande e pesado, provando que eu não havia me virado durante o sono. Eu devia estar em transe. Devo ter entrado em algum estado catalético em algum momento no início da noite, pois a cama estava praticamente imóvel, intocada. O sol estava alto, e a lâmpada de leitura ainda estava acesa. Então devo ter tido 8 ou 9 horas de catalepsia profunda, neste oceano infinito de luz líquida, pulsante e dourada. Mas agora, o espelho assumiu uma forma diferente. Em tal espelho, você pode ver o que você quer ver. Em tal espelho, não é uma imagem quebrada, como quando eu era um menino de 7 anos, aquela era uma imagem quebrada. Eu não podia ver nada em tal espelho, era muito turbulento. Mas então veio aquele momento em que eu realmente o procurei. Como nos é dito em Jeremias, se você me buscar de todo o seu coração, serei encontrado por você, e então restaurarei sua sorte. Jeremias 29, versículo 13. Se você realmente me procurar com todo o seu coração, eu serei encontrado por você. Então todas as suas fortunas que parecem ter desaparecido serão todas restauradas. E assim todos podem encontrá-lo. Todos o encontrarão, quando estiverem com sede de encontrá-lo, pois é uma sede que somente uma experiência de Deus pode saciar. Nada no mundo pode apagá-lo, a não ser uma experiência de Deus. Então aqui esta noite, esta água viva é sua mente. Você não é mente, você é Deus. Deus se move sobre a face das águas, e nos é dito naquele capítulo 27, no versículo 19, que acabei de citar, que como na água a face responde à face, assim a mente do homem reflete o homem. E esse homem é uma mente, a mente reflete o homem. O homem é Deus. Deus se fez homem para que o homem possa se tornar Deus. Então, quando você olha para a mente do eu, o que você está vendo ser? O que quer que você se considere, embora não possa no presente imediato se exteriorizar em seu mundo, se você for fiel à visão, nenhum poder neste mundo pode impedi-lo de exteriorizá-lo dentro do mundo. Assim nas palavras de Blake, e ele foi fiel à visão divina em tempos de angústia. Todos os problemas do mundo, os mares turbulentos do mundo, não perturbavam a visão. Ele teve a visão de um anjo, um verdadeiro anjo. Então dizem que ele é louco. Ouvi aqui recentemente. Minha esposa disse que alguém que veio aqui perguntou a um dos professores da cidade o que ele achava de Blake, e ele respondeu: "Ah, bem, aquele homem era louco. Ele é louco." Agora, Blake tinha todos os atributos da insanidade, todos os ativos da insanidade,
mas nenhum de seus passivos, nenhum. Será que estávamos todos tão loucos quanto ele estava louco? Se fossemos tão loucos quanto ele, então veríamos o que ele viu. Ele não estava bravo. Ele realmente viu a visão dupla, ele viu a visão tríplice, ele viu a visão quádrupla. A visão quádrupla que tocarei na terça-feira à noite, quando falar sobre o poder maravilhoso do apego, pois essa é a visão quádrupla. Mas ele sempre teve uma visão dupla em todos os momentos. Nada para ele era simplesmente o que parecia aos sentidos. Uma árvore não era apenas uma árvore. Isso é o que ele chamou de visão única, o sono de Newton, o sono dos cientistas, onde, bem, a lua não é uma lua, o sol é apenas um sol, um corpo em chamas. Para ele, eram simplesmente anjos proclamando a glória de Deus. Então ele olhou para um cardo, não era apenas um cardo, um velho cinza. Não importa o que ele viu duplamente, tudo tinha uma outra imagem contida dentro de si, até que finalmente ele conseguiu alcançar a visão quádrupla, e essa é a visão perfeita. Mas aqui, quando a mente você aceita não como uma coisinha que o mundo exterior treinaria, apenas como um espelho, deixe-o apenas como um espelho, e você determinará o que deseja ver a si mesmo ao se olhar no espelho, e se conceber como um com Deus. E quando você olha no espelho de sua própria mente, acreditando plenamente que você é ele, como todos os espelhos, eles não mudarão a imagem, eles a refletirão. E chegará o dia em que você será recompensado com experiências reais, para provar para sua própria satisfação que sua imagem é verdadeira. Você tem todas as experiências registradas nas Escrituras. Pois o espelho só reflete você. Então, se o seu conceito de si mesmo é uma pessoa pequena, espancada, pobre e insegura, como você parecia, você só terá a confirmação disso. Esta noite você pode dar a si mesmo qualquer presente neste mundo. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é, dizendo a você, dê-me um sonho, você pediria a ele e ele lhe daria a água viva. Não apenas a água pela qual você teria sede novamente, mas a água viva. Se você realmente acredita que é assim que funciona, que você não precisa de nenhum ser neste mundo, você tem o espelho. Apenas estabilize. Como dito no Salmo 23, ele nos conduz a águas tranquilas, não águas estagnadas, é imóvel e pode refletir. Ele restaura minha alma dessa maneira. Então ele me leva ao lado da água parada. E assim a mente fica quieta. Não estou ansioso, não estou preocupado, e sei se olhar em minha mente ver você como gostaria de vê-lo, e me convencer e me persuadir da realidade dessa imagem de você. Não preciso fazer nada para que seja assim, torna-se assim. Ela se desenrola em seu próprio tempo especificado, e então você se conforma com a imagem que tem em minha mente a respeito de você. Assim, o espelho apenas reflete os conceitos que tem em mim. Não você, é o meu conceito de você que eu deveria ser fiel. Se eu mantenho o conceito mais nobre de você e dos outros em meu mundo, e permaneço fiel à minha visão, não há poder no mundo que possa impedi-lo de se exteriorizar em meu mundo. Então aqui, esse símbolo da água está muito, muito próximo de mim. Pois eu volto no tempo. O primeiro recapitulamos todas as coisas ditas nas Escrituras, e a primeira imagem é a água, e minha primeira visão foi a da água. Eu não posso te dizer o quão assustador foi até eu chegar à puberdade, e então ele desapareceu. Depois voltou quando cheguei aos meus 20 anos, mas desta vez a água não era turbulenta, era água viva, realmente viva. Eu era a única coisa, eu era isso. E, no entanto, não havia mundo, não havia nada, apenas vivo, pulsante, brilhante, luz dourada, luz infinita. E então eu soube, mais tarde, que nisso eu poderia ver qualquer coisa que eu quisesse ver, e vendo isso,
nenhum poder no mundo poderia impedir que isso acontecesse. E então, porque você não é um homem sábio, você não tem formação acadêmica, você não tem essas coisas para apoiar suas reivindicações, mas nenhum poder pode perturbá-lo. Pois essas experiências pertencem a uma região muito mais profunda e real do que aquela que o intelecto habita. Portanto, todos os argumentos do mundo que eles lançam não podem perturbá-lo, não importa o que eles digam. E então a eterna pergunta: o que veio primeiro, a galinha ou o ovo? E assim quebrou as mentes de inúmeras pessoas tentando descobrir o que veio primeiro. Pois a razão nos diz que você não pode ter uma galinha a menos que tenha um ovo. E como você pode ter um ovo a menos que tenha uma galinha? Então, qual veio primeiro? O eterno problema. Você pode resolvê-lo rapidamente com a imaginação. Essa é uma pergunta tola e qualquer tentativa por parte do homem de respondê-la é uma resposta tola. Eles vieram um do outro. Eu vim de Deus, e Deus veio de mim. Eu sou como o ovo. E Deus, de si mesmo eu caí. Ele me fez cair como a galinha faz cair o ovo. Esse é o fim da doutrina da queda, nenhuma outra queda. E então desse estado eu simplesmente me levantei, como uma galinha saindo do ovo. E esse é o fim da doutrina da evolução. Então todos nós caímos, configuração pré-determinada, como nos disse no capítulo 1, versículo 4 de Efésios, e ele me escolheu em si mesmo antes da fundação do mundo. Sim, ele me escolheu em si mesmo antes da fundação do mundo. E então, quando todas as coisas foram preparadas, exatamente como um ninho, pois é isso que o mundo é, todas essas galáxias, exatamente como um ninho, ele me larga. Eu caio sobre Deus, direto no ninho, e depois da incubação, eu, por um esforço dentro de mim, saio. E essa casca de ovo é exatamente como seu crânio. Está selado, assim como seu crânio está selado, e dentro dele está tudo o que era seu aparente Criador, nem mais, nem menos. Quando estiver tudo completo, você sairá. Quando sair, você será um com Deus, assim como Deus, contendo dentro de si o mesmo poder de gerar a si mesmo, e lançar seu próprio ser nas galáxias, e deixar os deuses aparecerem. E assim apenas a imaginação pode preencher essa lacuna entre o que veio primeiro, a galinha ou o ovo. Não, eles são um, eles vêm um do outro. Como nos disse no capítulo 3, versículo 16 de Gálatas, e assim do homem vem Cristo, e sua descendência, que é Cristo. Eu sei que todo o vasto mundo ensina algo diferente disso. Mas para mim, a religião começa na revelação, e então cai em dogmas, em Eclesiastes, em rituais, em todas essas coisas externas, e lá permanece vinculado. Mas essa não é a verdade. A verdade é a visão. Conte a visão exatamente como foi dada a você. Se não faz sentido para quem ouve, conte sem distorção, conte como veio. Se eles não entenderem, não modifiquem para que eles possam entender. Diga assim que veio. E foi exatamente assim que aconteceu. Então, assim como você disse, nós nos tornamos o que vemos. Estou tentando encorajá-lo a tirar uma foto esta noite. Pode ser que essa imagem que você vai tirar esta noite não precise de mais do que, digamos, um dia, uma semana ou um mês para se materializar. Não sei o intervalo de tempo. Mas tome um belo e nobre conceito de si mesmo, onde você está contribuindo para o bem do mundo. Onde você realmente contribui e se sente limpo e saudável nessa contribuição. Como seria se fosse verdade? Bem, agora olhe em sua mente e veja a si mesmo como aquele ser que contribuiu. Pois você pode se conceber como esse ser. Se puder, olhe até sentir a emoção de ser um ser assim. Agora, de uma maneira que ninguém sabe que vai eclodir, porque dessa sua visão virá tudo o que é preciso para exteriorizá-la em seu mundo.
Você pode ser qualquer coisa neste mundo que você queira ser, se você souber como se mover sobre a face das águas, e a face das águas está simplesmente se movendo sobre sua própria mente. Isso é tudo. Você não discute com ninguém. Você não pede a ninguém para ajudá-lo. Você simplesmente olha para o seu próprio ser e se concebe como homem, para já ser aquele homem ou aquela mulher que você quer ser. E não pergunte a ninguém se é possível. Se é riqueza que você quer, então, que seja riqueza. Se é reconhecimento que você quer, então que seja reconhecimento. Se é um aumento de talentos que você está expressando agora, então um aumento de talentos. Eu não me importo com o que é, conceba-se como já sendo o ser que gostaria de ser, e concebendo, procure confirmação. Se não houvesse um reflexo neste mundo, ninguém saberia como ele é. Então Deus cria um refletor imediatamente. É uma mente, chama-se água. Mas então nos é explicado em Provérbios o que ele quer dizer com água, e ele nos diz, como o rosto na água responde a si mesmo, assim a mente do homem reflete o homem. Capítulo 27, versículo 19. Não reflete a mente, mas reflete o homem. Então, o que é esse homem para si mesmo? Então olhe em sua mente. Ao olhar para sua própria mente, você verá refletido nessa mente, é apenas um espelho, o que ele é para si mesmo, e pela lei de que todas as coisas se tornam o que contemplam, ele não pode deixar de se tornar um homem assim. Ele não pode evitar. Então eu lhe digo, sonhe nobremente, sonhe os estados mais idealistas do mundo, e então permaneça fiel ao seu sonho, como se fosse verdade. E se você fizer isso, acontecerá sem a ajuda de nenhum ser no mundo. Você não precisa disso. Você não precisa de ninguém para ajudá-lo, você se tornará exatamente o que imaginou ser. Então essa água viva não é uma coisa estranha que ele vai te dar. Ele vai te dar a mensagem, é isso que ele vai te dar. Ele vai te contar tudo sobre você. Se você tem sede de ser diferente do que você é, pergunte a ele, ele está dentro de você, e diga a ele. Ele lhe dará água viva, algo tão vivo que reflete exatamente o que você é. Nada turbulento, passei pelo estado turbulento. Sem dúvida, isso é exatamente o que o homem em seu estágio inicial passou, onde ele não podia ver nada refletido. Ele só viu confusão e turbulência. Então veio aquele momento em seu tempo em que ele conseguiu firmar a mente, e a mente assumiu uma qualidade viva e se tornou água viva. Mas você pega o homem primitivo, ele não pode conceber que qualquer coisa que ele esteja fazendo, seja causadora de coisas que estão acontecendo em seu mundo. Ele não pode conceber porque não pode ver nenhum reflexo em sua mente, porque a mente não está quieta, a mente está muito turbulenta. Mas quando o homem controla essa mente, ele se transforma daquele mar tempestuoso violento, que eu experimentei como um menino de 7 anos, para aquela luz viva, pulsante, mas refletindo, onde ele se vê ao olhar para ela. Porque, olhando para ele, as coisas mais estranhas acontecem. Um dia, lendo ou contemplando uma imagem semelhante que estava no livro que li naquela noite quando adormeci, pois estava lendo a vida de Buda quando isso aconteceu comigo. E então esta noite em questão, não lendo o livro de Buda, mas contemplando Buda, enquanto eu fazia isso, diante de meus olhos veio esta enorme e grande pederneira. E então, sem esforço de minha parte, ele se partiu em muitos pequenos fragmentos, e então mãos invisíveis o moldaram na mais bela figura meditativa que era como um Buda, meditando. Quando me aproximei e olhei para ele, eu estava olhando para mim mesmo. Eu era a coisa que estou contemplando. E a emoção que foi minha. Aqui eu vi esta figura oriental sentada na mesma postura que você encontra um Buda, a pequena estátua de Buda, feita desta pederneira. Quando olhei para mim mesmo e vi que eu era a figura que eu contemplava,
ela brilhava e brilhava e brilhava. Quando atingiu a intensidade da luz explodiu, e então eu estava de volta onde estava antes. Este espelho da mente reflete perfeitamente o que você faz. E então eu digo a você, experimente. Experimente esta noite. Tome um conceito glorioso de si mesmo, leve de um amigo, tome-o de seu pai, sua mãe e seu filho, e você permanece fiel à imagem que você tem deles. Faça isso sem o conhecimento deles, faça-o sem o consentimento deles, e apenas mantenha isso em sua mente até que você possa vê-lo claramente. Você não precisa fazer nada além disso, apenas veja claramente em sua mente e depois deixe-o. De uma forma que ninguém sabe e você não poderia conscientemente conceber os meios para fazê-lo acontecer, isso acontecerá. Agora, bem no final do livro, o capítulo 22 de Apocalipse, nos traz de volta como começou o livro em Gênesis. Todos nós fomos convidados a vir, aqueles que têm sede, venham e tomem sem preço. Tomar o quê? Tome esta água viva. Assim, todos os 66 livros estão impregnados dessa água viva. E quando você chega ao último capítulo, quase ao último versículo, é o versículo 17 do capítulo 22 de Apocalipse, mais uma vez ele traz o tema desta água viva. Assim, todos estão convidados a vir e beber sem preço, comprá-lo sem dinheiro e levar. Qualquer um que me ouvir esta noite, você o tem, então não lhe custará nada experimentá-lo. Você não precisa mais do que a determinação de ser algo diferente do que você é, e algo grande, algo nobre, algo maravilhoso. Então, em sua mente, veja a si mesmo como essa pessoa. Uma boa maneira de se ver assim é trazer um amigo ao olho da sua mente, e fazer com que seu amigo pela expressão dele e pelo som de sua voz, e o que ele está dizendo confirme que ele vê em você tal ser. Deixe-o ver você, e então em sua mente, veja a expressão dele, de completa satisfação se ele for um amigo de verdade, sem inveja da parte dele se ele for um amigo de verdade, mas orgulho em seu rosto porque ele tem você como amigo, e ele é muito orgulho de suas conquistas. Se você quiser adicionar algo a isso, mantenha uma conversa mental com ele a partir da premissa de que ele realmente vê e aprova o que você se tornou. Isso lhe dirá o que você veria se não tivesse isso para refletir contra sua mente, o que você veria nas profundezas como você mesmo. Você verá o mesmo ser que ele está vendo. Então pegue um amigo e use um amigo para confirmar essa imagem de si mesmo. E posso lhe dizer, você ficará surpreso como funciona. Mas você deve querê-lo. Mesmo aquele que me procura de todo o coração, ele me encontrará e eu restaurarei todas as suas fortunas. Mas você deve procurá-lo. Mas tudo, eu realmente devo querê-lo com todo o meu coração. Quando eu o quiser, mas realmente o quiser, eu o encontrarei. Então você tem aquela enorme satisfação de que realmente não importa se todos os sábios do mundo se levantassem em oposição, não faria diferença alguma. Você não está falando desta esfera. Não falando de algo que você pode ver com um telescópio ou um microscópio, não pode ser visto por nenhum instrumento feito pelo homem. É algo totalmente fora do alcance dos telescópios e microscópios. Então você simplesmente olha para dentro e vê. Quando você se tornar isso, a razão intervirá e tentará justificá-lo, e todos os sábios dirão, mas você sabe que isso teria acontecido de qualquer maneira. Olha, você conheceu fulano de tal, e então ele, por sua vez, apresentou você a fulano de tal, então você teve as oportunidades. E porque você tem as oportunidades, você se tornará isso. Mas não espere que outra pessoa faça isso. E então eles sempre tentarão minimizar o funcionamento desse poder maravilhoso. Mas eu lhe digo que nunca falha. Todos estão convidados. O capítulo 55 de Isaías, o primeiro versículo. Ah,
todo aquele que tem sede, venha para a água, mas todos. Sem limitações, não apenas aqueles que são de uma determinada raça ou que pertencem a uma determinada tribo, mas todos que têm sede, venham para a água. E não há preço para isso. Venha e pegue sem dinheiro, sem preço. Portanto, todos estão convidados, se estiverem com tanta sede, a virem a esta água. Assim, ao longo de todos os 66 livros, ela é permeada por essa água fantástica, e a água é sua propriamente maravilhosa. Aquele que está olhando para isso de manhã, ao meio-dia e à noite é o homem que você realmente é, e esse homem está destinado a acordar um dia para encontrar Deus. Sim, você caiu, deliberadamente. Deus permitiu que você caísse, pois o nome Yoda, Re-Val, o verbo Re-Val, significa cair, causalmente, fazer cair ou soprar o vento. Causalmente, fazer o vento soprar, ou fazê-lo se mover. E assim foi Deus, pois esse é o seu nome, Yoda, Re-Val, que como a galinha permitiu que o ovo caísse. Mas naquele ovo que foi fertilizado por Deus está ele mesmo, e então, após incubação, ela faz um esforço de dentro, pois o plano está todo lá, e o quebra. Então ela se ergue como uma galinha, capaz do mesmo poder criativo, da mesma criação, aquilo que aparentemente a trouxe à existência, um com Deus, seu próprio progenitor. Então, esta noite, se você tem uma concordância e deseja buscá-la além da hora, apenas pegue-a e tome a palavra água, e leia capítulo após capítulo e veja o que é dito desta água maravilhosa. Em primeiro lugar, o argumento no capítulo 4 de João, no minuto em que ele fala dessa água. Bem, como você pode fazer isso? Você não tem balde, nem corda, e o poço é fundo. Você quer dizer que a água que você nos daria é mais água do que eu posso obter deste poço, que nosso antepassado Jacó cavou para nós? E ele lhe diz, com esta água você terá sede novamente. A água que eu lhe darei será uma nova fonte de água, jorrando para a vida eterna. Isso nunca vai mudar. Mas ela não conseguia entendê-lo, e então ele revelou quem ele é para ela. O primeiro milagre realizado no Evangelho de João é transformar água em vinho, em outras palavras, em água viva. De um estado turbulento, você o transforma em algo vivo, uma água viva. Assim nos é dito, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, não bebas mais água, use um pouco de vinho por causa do seu estômago e de suas muitas tribulações, versículo 23. Não tem nada a ver com o vinho que você e eu gostávamos com uma boa refeição. Mas você para de simplesmente absorver o que fazer e se torna um realizador, e o faz. Portanto, pare de beber água, pare de simplesmente absorver notícias de manhã, tarde e noite sobre o que devo fazer para me tornar o que gostaria de ser, e então torne-se um fazedor, e faça. Então você transforma a água em vinho. Assim, o primeiro milagre realizado no Evangelho de João, que está no segundo capítulo, ele encheu vasilhas de pedra com água e desta vez tirou não água, mas vinho, água viva. Pois é isso que o vinho é. É algo vivo. E assim ele o transformou em algo que realmente está vivendo na vida do homem. Então, se alguém sair daqui esta noite, usando vinho para o bem do estômago e não simplesmente absorvendo as notícias, para ouvir o que você ouviu esta noite e não fazê-lo, você ainda está bebendo água. Mas se você sair e nunca mais voltar aqui, porque seu padrão muda no mundo e você vai para outro lugar, mas você não esquece o que ouviu, e não esquecendo que você o aplica, então você está bebendo vinho. Você está colocando isso em prática, não importa onde você esteja no mundo. Então torne-se um fazedor, e um fazedor é colocar em prática o que você ouviu esta noite. Comece com um amigo. Pegue qualquer amigo em seu mundo que você acha que esta noite poderia realmente ser ajudado financeiramente,
socialmente e fisicamente. Mas ele pode ser ajudado. Você acha que ele pode ser ajudado? Bem, então você o ajuda. Traga-o diante dos olhos de sua mente, represente-o para si mesmo como ele deve ser visto por todo o vasto mundo, e você acredita na realidade dessa imagem dele. Você está se movendo como Deus sobre a face das águas, e está criando exatamente como Deus criou no princípio. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e então Deus disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, versículo 3. Mas ele não fez nada até se mover sobre a face da água. Então você pode andar na rua e se mover na face da água, andar de ônibus e fazer, sentar quieto e fazer. Mas ainda a mente. Não importa o que ele ou ela parecia ser, esse é um pensamento muito perturbador se você deve lutar com ele. Não importa o que eles fossem, é como um oceano tempestuoso se não forem agradáveis, se as coisas não estiverem certas para eles. Então você não tenta fazer nada sobre isso. Você apenas os traz diante dos olhos de sua mente, como eles devem ser vistos por você, pelo mundo e por eles mesmos. E então você coloca isso como a imagem a ser refletida dessa maravilhosa água em movimento, que é sua própria mente. Então você lê quando vai para casa, como na água, o rosto responde ao rosto, assim a mente do homem reflete o homem. Como você pode contornar isso? A mente do homem reflete o homem. Então, um homem está reclamando que a sociedade não é gentil com ele, que o chefe no trabalho é muito cruel e ele não está ganhando dinheiro suficiente. Ele está refletindo apenas o ser que ele se concebe ser, e eles em seu mundo estão apenas refletindo o que ele estabeleceu dentro de si como um padrão. Se ele não gosta do que está acontecendo porque são apenas espelhos, bem, então deixe-o embaralhar o baralho por assim dizer, e mudar o conceito que ele tem de si mesmo. Mudando isso, deixe-o ser fiel. Pois lembre-se daquele intervalo de tempo, como nos diz o livro de Abacuque, aquele segundo capítulo. Toda visão tem sua própria hora designada, amadurece, vai florir. Se parecer longo, espere, é certo e não tardará. Capítulo 2, versículo 3. Assim, cada ovo tem um intervalo de tempo diferente para eclodir, o de uma galinha, 3 semanas, a de algum outro pássaro, talvez um intervalo mais curto, outro pássaro, um intervalo mais longo. O mesmo vale para os ovos que trazem os homens ao mundo, e as ovelhas e o gado ao mundo. Há intervalos no tempo. E assim sua imagem esta noite de um amigo ou de você mesmo terá sua própria hora marcada, e se você for fiel a ela e não a confundir, ela amadurecerá e florescerá. Então eu convido você a experimentar. E então você conhecerá este mistério da água, pois eu lhes disse que a Bíblia é um mistério que não deve ser mantido em segredo, mas um assunto que é realmente misterioso em caráter. Não há razão para pensar nem por um momento que isso deva ser mantido em segredo apenas para alguns de nós, diga qualquer um neste mundo. Mas a Bíblia não é o que nos é dito naquela passagem de Jeremias, no capítulo 2, quando ele disse: meu povo cometeu 2 males, e então ele declara o primeiro como eles se afastaram dele, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas, cisternas rotas que não retêm água. Versículo 13. E essas cisternas quebradas são simplesmente todos os ismos do mundo, mas todos eles. Eles estão tentando tirar algo dessa cisterna quebrada e você não consegue. Para os homens que escreveram nossa Bíblia, e ninguém conhece os autores, ninguém. Este que citamos esta noite de Gênesis, não há um estudioso digno desse nome que escreva neste livro que tenha algum manuscrito assinado. São 3 letras. Um que ele chama de manuscrito J, manuscrito I e manuscrito P, e isso é tudo que eles têm que seguir, completamente sem assinatura. Não há identidade para os autores. Quem eram eles? Como eles vieram ao mundo?
Eles nasceram como nós nascemos. Eles realmente vieram como você e eu passamos pelo ventre da mulher. Ou eles apareceram em nosso mundo, como eu, uma noite, muitos anos atrás, entrei em outro mundo, sem passar pelo útero de uma mulher naquele mundo. Eu era tão real quanto este mundo, solidamente real. E assim saindo da minha cama para aquele mundo, e não era esta terra, mas um mundo sólido como este, com pessoas vestidas como você está vestido. E se alguém me prendesse lá e me obrigasse a dar uma certidão de nascimento ou uma carteira de identidade que fosse entendida naquele mundo, eu não poderia ter feito isso. Então eu não estava lá através de nenhum canal normal de nascimento físico. Voltei aqui, sem voltar aqui de nenhuma maneira conhecida. Então, quem é I, quem é P e quem é J? Eles nos dão símbolos e letras, mas não temos como saber quem é o autor do Gênesis. Até onde vamos, você não pode encontrar nenhum manuscrito que esses estudiosos catalogariam de qualquer forma, exceto que é o manuscrito J, é um manuscrito I, ou é um manuscrito P. Então, quem são esses autores fantásticos? Porque se você tratar isso mesmo como literatura, não encontrará nada maior do que Gênesis. E no que diz respeito à visão, onde encontraríamos algo maior? Mas quem são os autores? Completamente desconhecido para a mente mortal. Mas aí está, aqueles 50 capítulos maravilhosos. E a coisa toda é permeada de água. Nossos historiadores e professores da Bíblia tentam nos convencer de que a água era um item tão precioso no deserto, tão precioso onde tudo isso foi colocado, por isso eles fizeram tanta água. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Então ele vem ao deserto para dar de beber ao seu rebanho e o poço estava lá, e coberto, e ele rolou a pedra e deu de beber ao rebanho. Depois que ele deu de beber ao rebanho, então ele rolou a pedra para trás e cobriu o poço de Jacó. Então somos as ovelhas do seu pasto, não somos. E assim somos regados por quem sabe regá-lo e alimentar todas as ovelhas até que estejam completamente satisfeitas. E então é automaticamente revertido. Quando alguém vem atrás de você e lê o mesmo capítulo, é como um livro fechado. Ele pega o livro, abre o capítulo 29 de Gênesis, lê a história do rolar da pedra e da rega dos rebanhos, e se pergunta, do que se trata? Se alguém sabe como rolar a pedra e como realmente pegar essa água de significado psicológico e dá-la ao mundo, depois de ter feito isso, automaticamente a pedra é rolada de volta. Aquele que vem atrás dele que lê o mesmo capítulo não pode interpretá-lo. É sempre um poço selado. Mas esta noite, você já ouviu isso, e eu acho que você vai tentar. Então deixe-me esclarecer agora em alguns momentos a água sobre a qual Deus se movia. Ele disse, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, essa água é sua própria mente. Se esta noite está muito perturbado porque você está muito ansioso, então isso é como um mar tempestuoso, um mar turbulento. Mas espere um pouco, ficará quieto, água parada. Ainda correndo, pois está vivo, mas ainda o suficiente para refletir o ser que você quer ver. E então a maneira de ver isso é assumir que você é o que gostaria de ser. Tendo assumido isso, olhe e veja o mundo refletir esse homem que você é, porque todos o veem. Tendo visto isso refletido nos rostos de seus amigos, largue-o. Para com isso. E essa é a queda. Essa semente que veio de você tem sua própria hora designada, e ela crescerá e virá a este mundo. Então você tenta. E posso lhe dizer, depois que acontecer, pois acontecerá, então compartilhe comigo suas boas notícias, contando-me como funcionou que eu, por sua vez, posso contar desta plataforma e vamos todos ser mutuamente encorajados por nossa fé. Se funcionar para você, e funcionará, então você me conta o que fez e como funcionou, e então eu,
por minha vez, contarei a todos os presentes. Eles, por sua vez, serão encorajados a seguir em frente e serem tão fiéis às suas visões quanto Blake foi, apesar de todas as coisas que ele passou no intervalo. Pois sua vida, como a vida de todo grande homem, é realmente uma alegoria. Cada pessoa no mundo, sua vida é realmente uma alegoria. As pessoas não percebem muito bem. Na vida de Blake, uma das coisas mais marcantes, este homem gentil e terno que não podia machucar uma mosca, e voltando ao seu jardim um dia, ele viu um soldado bêbado e o pegou no corpo e o levou pela estrada. Então o homem entrou com uma ação contra ele e o acusou de insultar o rei, o que é uma ofensa terrível na Inglaterra, e era mais ainda, em sua época. Este homem inocente foi acusado porque um soldado bêbado queria se vingar. Foi um grande julgamento na Inglaterra. E então você vê essa história maravilhosa. Um soldado é sempre um símbolo de autoridade e um jardim é sempre criatividade, e aqui o jardim dele. Ele estava vendendo sua alma naquele momento para um homem que queria que ele se tornasse um retratista, e ele não queria nada disso. Então Blake estava vendendo sua alma, sua criatividade, para esse homem que tinha dinheiro por que fazer esse trabalho. Bem, então sua situação financeira seria um pouco facilitada. Mas ele estava vendendo seu poder criativo, e então aqui, em seu jardim, estava o homem bêbado de autoridade. Pois aquele que o empregava tinha a autoridade e o poder. E então ele quebrou e se recusou a não fazer retratos e não ter um modelo no mundo. Ele nunca usou um modelo. Ele viu o que queria pintar, tão claramente quanto qualquer modelo poderia ser neste mundo. Quando ele quis desenhar a alma de uma pulga, ele viu a alma de uma pulga, e era o homem. Pois a pulga é um inseto sugador de sangue, mas os homens também são sugadores de sangue. Aqueles que empregam sem a devida compensação, não estão tomando o sangue de outros. Eles não se importam com o que acontece com você quando você vai para casa. Se você tem uma família de 12 pessoas e eles não são bem alimentados, eles não se importam quando seus lucros são grandes o suficiente. E se você os viu espiritualmente, assim como as pulgas, pois uma pulga é simplesmente um inseto bebedor de sangue. Eles estão tomando o sangue daqueles sem recompensa adequada, eles são sanguessugas. Quando Blake pintou sua maravilhosa pulga, a alma de uma pulga, o fantasma de uma pulga, você deveria ver aquela coisa monstruosa, mas é humana. Tudo é homem no mundo. E assim a vida de qualquer grande homem, como um Blake, é uma alegoria. Então, quando ele colocou seu jardim de volta em forma, então o soldado subiu. Blake ganhou o caso eventualmente. Todos sabiam que o homem estava cometendo perjúrio. Blake não disse nada contra a coroa, e isso foi comprovado. Mas enquanto isso, ele passou pelo inferno para provar isso. Mas esse foi o ponto de virada em sua vida, como a grande alegoria de sua vida. Mas aqui, seu primeiro pensamento no mundo, uma árvore cheia de anjos, e o último pensamento, estava hoje à beira da cama não de um homem quando ele morreu, eu vi a morte de um anjo abençoado. Então, o que ele começou como uma visão, ele cumpriu como homem, ele viu um anjo como uma criança. Então, esta noite, você vê um ser nobre. Quando você fizer sua saída deste mundo, faça sua saída como ele. Mas seu verdadeiro destino é Deus, pois somos um com Deus. Ele se tornou você para que você possa se tornar ele.